Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá, continuar falando de trigonometria como a gente falou ontem. Espera aí, calma aí. Olha só, pessoal, cadê? Calma. Então, eu desenhei esse círculo trigonométrico no GeoGebra, que já está, esse arquivo já está disponível lá no Google Classroom para vocês, tá, pessoal? Então vamos lá, continuar falando de trigonometria, beleza? Tem biscoitos. Eu já peguei um. Tá. É por isso que fica aqui. Tá. Bom, então eu acho que a gente tem alguns objetivos importantes nessa discussão, beleza? Então, o primeiro deles é discutir essa passagem da trigonometria no triângulo para a trigonometria no círculo, beleza? Que nessa lista de exercícios aí, eu até vi agora que tem uns erros de digitação, eu vou corrigir. Mas a gente discute bastante isso. Beleza, pessoal? Certo? Bom, então, entender isso aí vai ser muito importante, porque no círculo trigonométrico, que a gente, com base no círculo trigonométrico, que nós definimos as funções trigonométricas, beleza? E é isso que vocês vão estudar em cálculo. A gente já acho que vai dar tempo hoje de deduzir as derivadas das funções trigonométricas, tá? De seno e cosseno. Mas é isso que vocês vão estudar em cálculo, beleza, pessoal? Certo? Derivadas de funções trigonométricas. Tranquilo? Tá? Então, para entender isso, eu desenhei aqui esse negócio, eu vou falar sobre ele, tá? O que é importante? Recapitulando algumas das coisas que nós falamos ontem. Primeiro, quando a gente trabalha trigonometria no triângulo retângulo, uma primeira coisa é que a gente só consegue considerar ângulos entre 0 e um ângulo reto. Beleza? Tranquilo? Tá? A outra coisa é que para falar da trigonometria no triângulo retângulo, a gente não precisa ter medida angular. Tranquilo? Tá? Então esse negócio de graus é uma medida arbitrária. Quer dizer, ela funciona na trigonometria no triângulo retângulo, essa escala em graus, ela funciona tão bem quanto qualquer outra coisa, é arbitrário. 90 graus poderia ser um ângulo reto, poderia ser 100 graus, poderia ser qualquer coisa. Tá? E, inclusive, a gente, para falar de trigonometria no triângulo retângulo, a gente não precisa de medida angular, porque a gente pode considerar um ângulo como uma figura geométrica. Tranquilo? Então, eu não preciso falar assim, seno de 30 graus. Tá? Eu posso falar
seno de 1/3 de um ângulo reto. Tá? A única referência que a gente tem é o ângulo reto, que é o maior ângulo possível, beleza? Quer dizer, só ângulos menores que ângulo reto. Tanto é a verdade isso, que os gregos, como eu já falei, o Gerard deve ter falado sobre isso, faziam geometrias, não tinha medida nem de ângulo, nem de comprimento, nem de área. Beleza? Certo, pessoal? Tá? Bom, tranquilo até aqui? Agora, quando a gente passa do círculo para o triângulo, que é esse desenho aqui, aliás, do triângulo para o círculo, que é esse desenho aqui, justamente a gente quer introduzir uma medida. Quer dizer, em vez de a gente falar de seno e cosseno de um ângulo, a gente vai falar de seno e cosseno de um número real, certo? Beleza? E é assim que a gente vai definir as funções trigonométricas. Quando a gente está no círculo, a gente vai falar seno e cosseno de um número, tranquilo? Certo? E aí tem uma medida, né, que é a medida radiano. Vocês já devem ter ouvido falar que, diferente de graus, ela não é uma medida arbitrária. Ela é uma medida que faz parte da própria construção do círculo trigonométrico. Ou seja, a medida radiano, ela está na definição do círculo trigonométrico. E é a partir dela que vem as funções trigonométricas. Beleza? Então, a gente começou a falar sobre isso ontem e vamos continuar hoje. Tá de boa isso, pessoal? Fala. Então, isso que eu vou explicar agora. Vou continuar explicando, porque ontem foi meio rápido. Tá, então, justamente, todo mundo assinou já? Então, justamente, como que a gente faz isso no círculo? Tá? Bom, aí a primeira coisa é entender o que é o círculo, como a gente define o círculo trigonométrico. Beleza, pessoal? Tá? E aí, o círculo trigonométrico, ele é definido, isso tem escrito na lista de exercícios, tá? Porque eu tentei fazer essa lista de exercícios de forma que ela seja mais do que uma lista de exercícios. Ela é um roteiro, assim. Não sei se funcionou. Ela é um roteiro, exatamente. Beleza? Pode dar uma olhada ali se tá bom. O ângulo. Exatamente. Você acha que funcionou para isso, Rod? Então, você acha que ficou? Acredito que sim. Tanto na parte do círculo quanto na parte do Teorema de Pitágoras. Isso. Que até eu vi assim, você já tinha abordado o Teorema de Pitágoras, aquela demonstração, mas repete ali, para ter o material em mãos, né? Tem um roteiro para demonstração. A gente vai falar disso também, se não der tempo hoje, semana que vem, tá? Mas olha só, então, continuando. Como é que a gente conceitua o círculo trigonométrico? Ele é definido a partir de, digamos, 3 características. Beleza? Ele é um círculo que a gente mune esse círculo de um sistema de eixos cartesianos, ou seja, na origem do círculo a gente coloca um sistema de eixos cartesianos que está desenhado aqui, beleza, pessoal? Então essa é a primeira característica. Eu não estou escrevendo no quadro porque está escrito na lista. Tranquilo? Segunda característica, ele é um círculo orientado. Tá legal? Certo? Então, e é isso, Larissa, que vai permitir falar do ângulo do seno e cosseno de um número real. Já vou continuar a falar sobre isso. Então, o que quer dizer quando a gente fala que alguma coisa é orientada? Vocês vão ouvir muito essa palavra, tá? Em vários cálculos, 1, 2, 3, beleza? Então, da mesma forma que quando a gente fala da reta numérica, a reta numérica não é só uma reta, ela é uma reta munida de uma orientação. E o que significa isso? Que ela tem uma origem e um sentido positivo de percurso. Então é isso que significa ser orientado. Então quando eu falo que esse círculo é orientado é porque ele tem uma origem, um ponto, uma origem no caso é onde eu começo a andar, digamos assim, e tem um sentido positivo de percurso.
Beleza, pessoal? Então a origem do círculo é diferente da origem do sistema cartesiano, beleza? A origem do círculo é esse ponto U aqui, tranquilo? E o sentido positivo de percurso é o sentido anti-horário. Tranquilo? Que isso é arbitrário, tá? A gente poderia definir ao contrário, tudo daria certo. Aí seria tudo ao contrário, mas também funcionaria. Tranquilo? Mas o importante é que para fazer isso que a gente quer fazer, que foi a pergunta da Larissa, a gente precisa estabelecer um sentido de percurso. Por quê? Porque a gente vai falar de seno e cosseno de números positivos e de números negativos. Beleza? Então, por isso que a gente tem que ter um sentido positivo. Tá legal? Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, eu vou continuar a falar disso, tá, Larissa? Já. Beleza? Bom, e a terceira e última característica muito importante que define o círculo trigonométrico é que o raio dele é tomado como unidade. Tá beleza? Em geral, no ensino médio, assim, a gente fala, o círculo trigonométrico é um círculo de raio 1, tá? Para fins, assim, na prática, o que eu estou falando vai dar no mesmo, mas conceitualmente é diferente falar isso. Porque não é assim, que tem lá 1 centímetro e eu sou obrigado a desenhar o círculo naquele tamanho. Eu vou desenhar o círculo em tamanho qualquer, certo? Aí eu vou escolher, então não importa o tamanho que eu desenho o círculo, porque eu vou escolher o sistema de medidas com base nesse tamanho. Tá legal? Certo? E esse sistema de... Então, e essa unidade de medida vai ser o quê? Vai ser o raio do círculo. Então eu vou dizer que nesse plano cartesiano aqui, que eu estou desenhando, a unidade de medida de comprimento é o raio desse círculo. Tranquilo? Beleza? Tá? E é isso que leva a... Isso é a unidade radiano. Tá beleza? Certo? Tá? A unidade radiano é isso. O raio do círculo é isso que eu chamo de um sistema de medidas em radianos. E aí eu quero explicar agora por que isso é importante. Tá legal? Certo? Então, eu vou medir. Então, como eu falei, esse raio do círculo é a unidade de medidas que eu vou medir qualquer comprimento nesse sistema, nesse plano cartesiano aqui. Inclusive o próprio círculo. Tá legal? Então, eu vou usar essa unidade de medida aqui, essa unidade de medida U, que é o raio do círculo, vou até botar R. Então, esse R vai ser a minha unidade de medida. Então, eu vou usar essa unidade R para medir tanto esses segmentos aqui, como o círculo e os arcos do círculo. Beleza? Por isso que o perímetro do círculo, de acordo com essa unidade de medida aqui, vou botar U de novo, acho melhor. Enfim, de acordo com essa unidade de medida aqui, o perímetro do círculo vai medir quanto? Quanto é o perímetro do círculo? É a fórmula de perímetro do círculo que vocês conhecem. 2π. Porque se o raio é a unidade de medida, então o raio é 1. Tá legal? Certo? Então o perímetro não é 2πr. Certo? Então a volta completa no círculo é 2π. Beleza? Certo? Não? Entendi não, professor. Eu não entendi. Como é que é a fórmula de perímetro do círculo? Não, isso eu entendi. Só entendi você colocando ela como unidade de medida lá, naquela forma. Então, mas isso aqui é o perímetro do círculo. Sim, 2πr. Isso, mas quanto é o raio? Aí seria o 1. Então, mas se o raio é a unidade de medida, então quanto ele mede? 2πu. 2πu, mas esse U é quanto? Esse U é 1. Porque esse U é a unidade de medida. Entendeu?
Se eu estou dizendo que essa aqui é a unidade de medida, então quer dizer que esse comprimento aqui é 1. Se eu falo assim, a unidade de medida é metro. Então, quanto mede essa unidade? 1. Certo? Se eu for medir um segmento que tem comprimento de 1 metro em centímetros, ele vai medir quanto? 100. Mas se eu vou medir um segmento, né, que tem 1 metro de comprimento na unidade metro, qual vai ser a medida dele? 1. Vai depender da unidade dele. Então, como eu estou escolhendo isso aqui como unidade, certo? Então esse raio mede 1 nessa unidade. Beleza? De forma que não importa então o tamanho do raio. Não importa o tamanho do raio. Exatamente. Beleza? Seja qual for o tamanho do raio, se eu escolho o raio como unidade, o perímetro do círculo mede 2π. Tá beleza, pessoal? Certo? Tem um exercício também na lista que eu não vou falar agora, que a gente já falou um pouco sobre ele numa aula passada, mas eu botei ele bem detalhado na lista, que fala justamente da relação entre as fórmulas de área e de perímetro, tá? Beleza? Então, por que é 2πr e πr2? Beleza? A gente acha que a gente já fez até esse exercício aqui, se eu não me... Acho que não. Tá, mas vamos fazer. Não sei. Acho que não. Tá. Então vamos fazer, certo? Tem que escolher o que vai dar tempo de fazer hoje, mas calma. Esse cara aí, não sei. Tá. E aí, Caio, agora entendeu isso aqui? Então, a volta completa é 2π, certo? Então, por isso que eu falo, que a gente fala às vezes assim, 360 graus é 2π radiano, já ouviram falar nisso? Mas esquece grau. Grau é, como eu disse, é uma unidade arbitrária, beleza? Tranquilo? Então, nessa unidade de medida, o raio mede 1, certo? Vou até botar melhor aqui, 1, pronto. Vai ficar. Se isso aqui mede 1, quanto mede o perímetro? 2π. Certo? E tá mais certo que o Marcelo falou, é 2π U. Só que U é 1. Entendeu? É a unidade. Beleza, pessoal? Bom, se a volta completa mede 2π, quanto mede esse ângulo reto aqui? Π sobre 2. Π sobre 2. Isso, esse ângulo aqui. Π. E esse aqui. 3π sobre 2. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Bom, e aí, também a outra coisa que é importante entender é o seguinte: eu posso identificar o ângulo com o arco, concorda? Certo? O que quer dizer que eu posso identificar? Se eu marco um arco aqui, igual esse que eu marquei, eu marquei um arco aqui. O arco é o quê? É um pedaço do círculo, concorda? Beleza? Se eu marco um arco, automaticamente o ângulo está marcado. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, isso que eu quero dizer que eu posso identificar. Tanto faz eu falar do arco ou do ângulo. Tá de boa isso? Isso porque o valor do ângulo é a razão entre o raio a razão entre o arco e o raio. Mas... Assim, no caso é 1, isso. O valor do ângulo também. Mas é principalmente pelo seguinte, eu vou falar o seguinte, ó, vamos marcar um arco de π sobre 3 radianos, certo? Quando eu marco esse arco, automaticamente o ângulo está marcado, beleza? Só vai ter um ângulo, tranquilo? Então, por causa disso, eu posso pensar no comprimento de arco como uma medida de ângulo. Quer dizer, por isso que eu estou falando ali. Agora o ângulo para mim vai ser o próprio arco. Tá legal? Só que eu estou colocando um arco orientado. Já vou dizer já vou falar o que eu quero dizer com isso. Tá de boa isso, pessoal? Tá legal? Tranquilo? Tá. Bom, aí a outra coisa para entender aqui
é o seguinte. Olha só. Então, se isso aqui é o arco, a gente vai observar esse triângulo retângulo que está sendo formado aqui, tranquilo? Esse triângulo retângulo aqui, ó, beleza? Tá? A hipotenusa desse triângulo retângulo mede quanto? 1. Esse caso aqui é 1, concorda? Porque ele é o raio do círculo. Aí eu vou chamar esse ângulo aqui de x, tá legal? Só que eu vou escrever esse x aqui, porque como eu falei, tanto faz eu pensar no ângulo ou no arco. Então eu poderia escrever x aqui ou x aqui, é a mesma coisa, beleza? Vou chamar esse ângulo ou esse arco de x, tranquilo? Tá? Aí quanto vai ser o cosseno de x? Cosseno de x é quanto? É esse. Vou escrever direto aqui, ó. O cosseno de x é o quê? O cateto adjacente, concorda? Dividido pela hipotenusa. Só que a hipotenusa mede quanto? Quanto é a hipotenusa aqui? 1. Então, quanto mede esse segmento que está em vermelho aqui? O próprio cateto é o quê? Cosseno, concorda? Beleza, Larissa? Tá. Então, o cosseno do ângulo, vou botar aqui, ó, o cosseno de x é esse cateto adjacente, que é OC, tá dando para ver letrinhas aqui? É OC dividido pela hipotenusa, que é OP, concorda? Só que a hipotenusa OP mede quanto? 1, porque o raio é 1. Então o cosseno é a medida do próprio cateto. Entendeu? Beleza? E esse cateto aqui vai medir quanto? Esse cateto vertical. Vai medir o próprio cateto também. Mas que é o quê? O ângulo. Que é o seno. Certo? Beleza? Tranquilo? Então o seno do ângulo vai ser esse cateto vertical. Sempre que eu tenho um triângulo retângulo que a hipotenusa mede 1, isso vai acontecer. Tranquilo? Se a hipotenusa mede 1, o cateto adjacente é cosseno, porque ele é cosseno dividido pela hipotenusa. E o cateto oposto é seno, porque ele é seno dividido pela hipotenusa. Só que a hipotenusa é 1. Tranquilo? Então, esse cateto vertical aqui vai ser o seno. Só que eu posso botar ele aqui também. Beleza? Tanto faz. Certo? Então, aqui, ó, o seno de x vai ser esse que eu estou chamando de OS. Beleza? E aí, pessoal? Tá de boa isso? Só escrever aqui. E aí? Tranquilo? Ou não? Larissa, Caio, Eduarda, fala, qual é a sua dúvida? Não sei explicar depois, então deixar quieto por enquanto. Ah, mas vai pensando então, tá? Quer mais alguém? Tá de boa isso? Eu acho que tá ok, só não sei como escrever. Isso. Como escrever? É. Ah, como assim? Vou anotar também, vou me lembrar depois. Tá, eu acho que você pode escrever assim, ó. Eu estou chamando o ângulo de x, tá? Qual é a definição de cosseno do ângulo? De um ângulo qualquer? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então é OC sobre a hipotenusa OP. Qual é a definição de seno de x? Cateto não, esse aqui é o adjacente, eu falei errado. É o cateto oposto, que ali é CP,
dividido pela hipotenusa, que é OP, concorda? Beleza? Então essa é a definição de seno e cosseno, que a gente viu no triângulo retângulo. Tá legal? Certo? Isso é a definição. O seno são aquelas razões trigonométricas que na aula de ontem nós falamos, elas só dependem do ângulo, não dependem do triângulo, porque como os triângulos são semelhantes, desenha dois triângulos com o mesmo ângulo, a razão vai dar a mesma. Lembra que a gente falou disso ontem? Então essas são as definições de seno e cosseno. Só que no caso aqui, quanto mede essa hipotenusa? A hipotenusa mede 1, porque a hipotenusa é o próprio raio do círculo, certo? Beleza? Então a hipotenusa mede 1. Então isso aqui vai ser OC, beleza? Tranquilo? E isso aqui vai ser CP. Só que esse CP também é igual a esse OS que eu marquei aqui. Então o seno do ângulo vai ser OS. Beleza, pessoal? Caio, acho que pode anotar assim. Assim tá bom? Vai anotar? Ah, mas assim. Ah. Então a ideia do círculo unitário é fazer com que o seno do ângulo seja o próprio seno e o cosseno do ângulo seja o próprio cosseno. É. Quer dizer, é que o cosseno apareça aqui e o seno apareça aqui, entendeu? A imagem do seno, no caso, vai ficar em Y e a imagem do cosseno. Então, justamente isso que o Júlio falou. Como o círculo é unitário, certo? Ou seja, o raio do círculo é a unidade, né? Portanto, o círculo é unitário. O cateto horizontal a gente pode, o eixo horizontal, a gente pode dizer que é o eixo dos cossenos, porque os cossenos vão aparecer aqui, beleza? E o eixo vertical é o eixo dos senos, porque os senos vão aparecer aí, fala. Isso por conta da escolha de onde inicia a contagem. Exatamente. Isso aí. Nesse caso foi o eixo horizontal. Ah, não, beleza. Se muda o início, também muda os eixos. Se mudasse, por isso que eu... Agora muda tudo. Se muda ao contrário. Calma aí. Pronto. Fala, Daniel. Pode ser mudar a origem, muda os eixos, né? Aí seria mais X como cosseno. Exatamente. Por isso que eu botei a origem aqui, entendeu? Senão mudaria tudo. Beleza? Mas eu poderia botar a origem aqui, só que eu teria que começar a contar aqui. Aí o cosseno e o seno apareceriam em outro lugar, entendeu? Nariz. Por isso que você falou ontem que a gente só consegue fazer esse tipo de conta, né? Sim. Mas tem mais um motivo que é mais forte. Eu vou chegar nele daqui já. Acho que hoje ainda. Beleza? Que tem a ver com as derivadas de seno e cosseno, tá? Beleza? Mas por enquanto, esse é um bom motivo, tá? Mas só que tem outro motivo também. Quer dizer, o motivo é esse, tem outra coisa que evidencia mais esse motivo, digamos assim. Mas a gente já vai chegar lá, tá legal? Então até aqui, tá de boa? Certo? Fala, Lucas e Eduardo, querem falar? Não, ele está explicando uma dúvida. Então explica aí, continua. É pra eu explicar algo? Vocês que sabem. Porque aí É porque eu comentei que eu acho que, tipo, se eu vi esse negócio de trigonometria da minha vida assim, umas 3 vezes foi muito. Então agora tá aparecendo tipo de 7 cabeças. E eu não tava entendendo por que nesses pontos era tipo π sobre 2, π e 3π sobre 2. Aí ele tá. Mas agora você entendeu? Ele tá terminando de explicar. Tá. Mas se você quiser explicar também, sem problema. Tá. Então, é só pelo seguinte, porque não tem a fórmula de perímetro do círculo. Sabe essa fórmula? Que é 2πr.
Ele Ah, tinha então, dito, por isso que eu tava tipo, mas por que é isso, sabe? Tá. Por que é isso? É. Tá, então vamos falar sobre isso. Isso também está na lista. Eu ia deixar para falar semana que vem, mas vamos falar hoje. Mas, fora isso, você entendeu, Edu, por que aqui é cosseno, por que aqui é seno ou não? Como posso explicar? Eu vou, tipo, seguir no barco, mas Tá. se me perguntasse direitinho, não saberia dizer, sabe? Tá. Tá, vamos falar sobre perímetro e área. Mas, mais alguma pergunta sobre isso aqui? Professor, até hoje eu não entendi muito bem em quais situações eu sei que eu aplico seno, cosseno, tangente. É só se for pedido? Não, depois a gente faz problemas, entendeu? Porque, assim, eu aprendi a moça, sei todos os valores de seno, cosseno, tangente. Mas eu até hoje, assim, eu não consigo entender aonde que ele se aplica em algumas situações. Tem contas em que eu vejo, vamos supor, eu vejo a prova da ESA 2023. E tinha uma conta que a pergunta era matemática, e tinha uma conta que tinha seno de alguma coisa, e eu não entendi. Até hoje eu não entendo como formular aquela conta. Tá, então, por exemplo, tem muitas aplicações para seno, cosseno e tangente, tá? Então, vou dizer uma. Faz de conta que você quer calcular a altura de um prédio, certo? Uma forma de calcular a altura do prédio sem ir até um prédio muito alto, sem ir para o último andar e medir, é assim: em vez de medir a altura do prédio, você mede o ângulo que ele faz com a horizontal, beleza? Aí tem aparelhos que fazem isso, que eu não sei o nome, sabe, Roger? Aparelhos que medem ângulo. Topografia. Tipo de topografia. Eu não sei o nome. Que é o odolito, isso mesmo. Se colocar na bacia d'água, se você conseguir ver a ponta do prédio na bacia d'água, também você consegue fazer o ângulo do... Ah, pronto. Então tem uma maneira improvisada. Mas, por exemplo, olha só. Faz de conta que eu estou parado, Briana, faz de conta que eu estou parado, sei lá, a 100 metros do prédio. Entendeu? Aí eu ponho um aparelho no chão que mede a abertura. Tranquilo? Então, tipo assim, o prédio está aqui. E a pessoa está parada aqui. Um bonequinho, beleza? Sim. Aí ele pode botar um aparelho que é o seguinte: em vez de medir essa altura, eu vou medir esse ângulo aqui. Eu meço esse ângulo dela. E eu conheço também essa distância. Eu ando a uma distância escolhida do prédio. Então, sabendo, no caso, a tangente desse ângulo e sabendo essa distância, eu sei calcular essa altura. Porque essa altura H, como é que eu vou calcular? A tangente desse ângulo θ é o quê? Cateto adjacente, cateto oposto pelo adjacente, beleza? Certo? Então, se eu determino esse ângulo usando um aparelho de medir ângulos e eu sei essa tangente, eu consigo determinar a altura sem precisar botar uma fita métrica aqui, entendeu? Isso é uma maneira de medir, beleza? Então isso é uma aplicação, tem muitas outras aplicações, assim. Na astronomia também tem aplicações. Grande parte das medidas astronômicas se dão por ângulos. Mas o quê? As grandes partes das medidas astronômicas se dão por ângulos. Isso. Exatamente. Uma coisa que até eu acho meio assustadora, que é o seguinte: até pouco tempo atrás, tipo assim, nas navegações, quando as pessoas navegavam, antes de ter GPS, por exemplo, essas coisas, é muito louco a gente pensar como o mundo era antes de ter certas tecnologias, né? Então, antes de ter GPS, as navegações se orientavam pelas estrelas. Então, elas mediam o quê? O ângulo das estrelas com o horizonte, beleza? Porque pela posição das estrelas, você conseguia saber a posição de onde você estava, né? Porque esse ângulo que as estrelas fazem com o horizonte depende da hora e depende da posição na Terra.
Então usava um monte de trigonometria para isso. Fala. Até hoje tem aviões que usam pela estrela, por exemplo, tem aquele Lockheed, Blackbird dos Estados Unidos, que ele é tão rápido, mas tão rápido, que você não consegue se basear com a superfície. Ele viaja a Mach 3. Então você tem que se orientar pelas estrelas para você saber a sua posição na Terra. Caramba. Porque ele é tão rápido que você está num ponto, um segundo já passou muito daquele. Então, mas isso que eu justamente não sabia disso não. Mas justamente isso que eu ia falar que é assustador. Porque até relativamente pouco tempo atrás, os aviões de passageiro assim, se orientavam pelas estrelas. Dentro da cabine, até pouco tempo atrás eu não peguei essa época não, tá? Mas tipo na década de 60, digamos, eu acho que era isso. Tinha uma pessoa dentro da cabine do avião que era um navegador. E esse navegador, a função dele é ficar olhando as estrelas para desenhar, sei lá, a rota do avião. E aí usava um monte de trigonometria, entendeu? Aí obviamente ele já tinha tudo tabelado, mas fazia assim, ia vendo o ângulo, ele sabia reconhecer, existe só isso pra mim já é uma loucura. Como é que alguém reconhece tudo igual? Quer dizer, essa aqui é, sei lá, o Aldebaran. Aí ele sabia, ela tá ali. Então a gente tem que estar nele para estar vendo a estrela nessa posição, porque a gente está nesse lugar. Eu acho isso muito louco. Algumas máquinas na agricultura também ainda usam esse. Oi? Algumas máquinas na agricultura ainda usam esse método também. Máquinas de quê? Agricultura, colheitadeira. Também não sabia, tá vendo? Beleza? Então tem várias aplicações assim, de geometria, de trigonometria. Mas outra aplicação, que aí tem muito a ver com isso aqui, é estudar fenômenos periódicos. Tranquilo? Certo? Então, por exemplo, órbitas de planetas são fenômenos periódicos, né? Que tem um período que é o ano. Beleza? Tranquilo? Então, de um em um ano, a Terra passa pelo mesmo ponto, assim, na órbita em torno do Sol. Beleza? Tem, por exemplo, movimento de um pêndulo. É um fenômeno periódico. O que significa um fenômeno periódico? Ele se repete igualzinho nos mesmos intervalos de tempo. Beleza, pessoal? Certo? Todos esses fenômenos, eles podem ser modelados, ou seja, eles podem ser estudados por meio de funções trigonométricas. Aí eu não cheguei nesse ponto ainda, tá? Porque as funções trigonométricas, elas são periódicas. Desculpa, a gente tem muito a ver com matéria, mas aproveitando que tem a função de física aqui também, não tem um momento que a Terra está mais perto do Sol, que é no periélio, né? Ela não é mais rápida naquele ponto? Sim. Periélio e afélio, né? Qual é o mais perto e mais longe? Periélio é mais próximo e afélio é mais afastado. E tem essa variação da velocidade. Aí mesmo que seria periódico, o movimento dela como um todo? Sim, é periódico porque ele tem um tempo para cumprir toda a volta. Mas essa variação de velocidade se deve ao formato da órbita em si. Porque a órbita não é um círculo, é uma elipse. Exatamente. Eu acho que mais simples isso na física, você tem a eletricidade com corrente alternada, né? Ela assim descreve funções. Todos esses fenômenos são modelados com funções trigonométricas. E um ponto interessante que pode trazer é essas funções trigonométricas modelam tais fenômenos, mas esses fenômenos no início, assim, já que a gente foi lá nas navegações, estavam voltados para medições de tempo. Hoje todo mundo tem um reloginho que mede minutos, segundos, mas como é que se media frações de um dia há 500 anos atrás? Então os movimentos periódicos, eles traziam alguma forma de medir tempo. E essas funções ajudavam também nisso. Legal, não sabia também. Periódico dentro de tempo. Por exemplo, periódico já se lembra tempo. Né? Mas assim, construir uma máquina que medisse tempo até pouco tempo atrás, nessa escala de tempo que nós estamos aqui, era algo incrível. E o Vitor falou, você precisa saber qual horário você está no dia e qual ângulo. Mas como é que você sabe o horário dentro de um navio em 1500? Isso. Sei lá, então você tem que ter uma máquina que minimamente medisse o tempo ali de alguma forma. Como eles mediam, eu não saberia nem explicar. Mas eles usavam esses instrumentos para tal coisa. Tinha um método também, eu não lembro exatamente como é que era, mas você fazia um círculo no chão e colocaram um graveto, dependendo da posição da sombra. Era com a sombra do sol, né? Eu não sei muito como funciona. Relógio de sol, é isso, porque dependendo do...
a trajetória aparente que o Sol vai fazendo no céu vai projetando, a projeção da sombra vai mudando, né? Então, por essa projeção da sombra, eles sabiam, então eles botavam um graveto no chão e desenhava tipo uma escala, assim, né? Aí esse graveto ia percorrendo a escala e ia sabendo a hora. Acaba sendo por uma estrela também, né? Hã? Acaba sendo por uma estrela também. Sim, exatamente. Então, só que as estrelas, elas são aparentemente fixas, né? Assim. Então, porque elas estão muito longe, estão muito mais longe. Então, o movimento dela, na verdade, é muito mais lento. Então, você só percebe o movimento da estrela, tipo, 1000 anos. Então, no intervalo pequeno, elas são mais ou menos fixas. Por isso que elas ajudam a calcular, elas podem ajudar a calcular a sua posição, entendeu? Beleza? A astrologia é isso, né? Assim, quando você fala assim, já ouviram falar de signo ascendente? Já ouviram falar nisso? O que é o signo ascendente? É a constelação que estava nascendo no horizonte na hora que você nasceu. Aí chama de signo ascendente. E signo solar, porque na astrologia tem planeta e estrela. O Sol é um planeta na astrologia, tá? Só deixando claro que a astrologia não é ciência, tá? Assim, mas eu estou falando de um ponto de vista histórico, tranquilo? Da origem. Mas o Sol era um planeta até Copérnico. Sim. Então, o Sol é um planeta por quê? Justamente porque ele tem esse movimento que é perceptível, entendeu? Então, da onde vem a astrologia e a astronomia? Porque antigamente as pessoas perceberam que tem, olhando para o céu, que tem coisas que se movem e coisas que são fixas. As coisas que se movem são os planetas e as coisas que são fixas são as estrelas. Por isso que nessa origem que o Roy está falando, antes de Copérnico, o Sol era um planeta. Que o planeta quer dizer nômade, né? Então o planeta era tudo que se movia. A palavra planeta em grego quer dizer nômade. Então o planeta era tudo que se movia no céu. Beleza? Certo? Então a origem da astrologia é uma tentativa de entender o que estava acontecendo. Só que aí depois ela se separou da astronomia e a astrologia, ela não é uma ciência. Também não quero dizer com isso que vocês não devam gostar de astrologia, não. Mas ela não pode, de forma alguma, ser considerada uma ciência, tá? É uma, sei lá, uma viagem. Inclusive, sobre ser considerado planeta, há alguns anos atrás, não sei que época, assim, mais ou menos, mas a gente teria que gravar 50 milhões de planetas, né? Porque até a gente considerar o que de fato era um planeta no nosso sistema solar, antes disso a gente considerava praticamente tudo como planeta. Então tinha muitos planetas. Sim, então por que Plutão não é planeta, né? Porque a gente mudou a definição de planeta. Então, mas tem alguma coisa ali, tipo, tem que ter uma órbita, uma coisa assim, eu não lembro direito. Então, a definição de planeta aceita hoje na sociedade astronômica que determina essas coisas. Um planeta tem que satisfazer 3 condições. Tem que orbitar tem que ser esférico, porque se um corpo for muito pequeno, ele não é, a partir de um certo tamanho, a gravidade força aquele corpo a ficar esférico. Por isso que os asteroides são muito pequenos, eles não são grandes o suficiente para a gravidade forçar eles a ficarem esféricos. A segunda condição é que ele tem que orbitar o Sol. Aí Plutão satisfaz essas duas. Ele não satisfaz a terceira, que ele não é um objeto dominante na sua órbita. Plutão compartilha a órbita dele com outros objetos de tamanho parecido com ele, que são os objetos chamados transneptunianos, né? Que são um monte de... chamam planeta anão hoje, né? Por isso que ele não é um planeta. Só, sei lá, se você aproveitando a ideia de a gente quebrar as coisas possíveis que eles falam na escola, eu aprendi na escola que Plutão não era planeta porque ele explodiu. Pra mim, você falar que Plutão não é um planeta porque ele é outra coisa, como se ele não tivesse explodido. Porque, não, gente, é sério mesmo. Essa eu nunca tinha ouvido. Eu estudei em 3 escolas diferentes. Falaram e nas 3 escolas, Plutão
tinha explodido. Nossa, então, mas essa classificação é uma classificação meio. Eles resolveram chamar isso de planeta. Por quê? Porque se eles considerassem Plutão um planeta, não há nada que explodiu. Se considerasse Plutão um planeta, ia ter centenas de planetas no sistema solar. É por isso que eles mudaram a definição para ter. As definições são escolhidas pelas pessoas, pela comunidade científica, entendeu? Certo? Por exemplo, função contínua, que é uma coisa que vamos estudar também. Por que função contínua é assim? A definição foi mudando ao longo da história também. Então eles mudaram a definição de planeta, porque se for considerar Plutão um planeta, ia ter mais de 100 planetas. Porque tem um monte de objetos parecidos com Plutão. Então se Plutão for planeta, tudo aquilo vai ter que ser planeta também. Então por isso que mudaram. Aí tem só 8 planetas, e aí se discute a possibilidade de ter um nono, né, por causa de... Enfim. O professor que contava a favor de Plutão é que ele tem um satélite, Caronte. Então, mas até asteroides têm satélites. Asteroides que não são nem esféricos têm satélites. Assim. Enfim, mas esse papo é muito legal e tem muito a ver. E tem muito a ver com isso, né? Tudo é uma pergunta braiana, né? Assim, qual é a aplicação? Tudo isso tem a ver com trigonometria. Então, as origens históricas da trigonometria têm a ver com isso, essa tentativa. Por isso que eu comecei a falar da astrologia. Porque ela começou com uma tentativa de entender o que está acontecendo, entendeu? Beleza? Tranquilo? Então, continuando aqui. Posso apagar esse quadro? Posso? Tá. Olha só, então, nesse GeoGebra aí, eu fiz para vocês o seguinte, ó, a gente pode arrastar esse ângulo, tranquilo, aí o ângulo vai mudando, e ali vocês estão vendo os valores de seno e cosseno mudando, estão vendo? Certo? Então, o seno e o cosseno, eles são determinados pelo comprimento desses segmentos aqui. O seno está dando maior que Então tem algum erro de programação. Depois eu vou corrigir isso aqui, tá? Certo? Que ele não pode dar maior do que 1, nem o seno nem o cosseno, tá? Porque o raio é 1, então o seno e o cosseno não pode dar maior do que 1. Mas eu devo ter digitado alguma coisa errada. Depois eu conto. Não é a tangente, não? A tangente eu vou mostrar, já. Não, mas o que está sendo apresentado como seno. Talvez, não sei. Depois eu vejo lá. Mas enfim, depois eu conserto isso aqui. Mas o importante é entender o seguinte: conforme eu vou mudando isso aqui, o seno e o cosseno vão mudando, tá? Só que, justamente uma diferença importante que eu falei no começo, da trigonometria no círculo, é que como isso que está escrito aqui, ó, eu estou associando um ângulo com um arco. Então eu não preciso parar em um ângulo reto. Eu posso continuar. Certo? Cara, o seno está totalmente errado. Mas o cosseno está certo. Aparentemente. Depois eu vejo isso. Beleza, pessoal? Certo? Então eu posso continuar para cá. Tranquilo? Posso continuar para cá. Beleza? E eu posso pensar também em ângulos negativos. Certo? E posso pensar como o ângulo, o arco, é um percurso, na verdade. Eu posso andar para trás, aí eu vou ter ângulos negativos e posso dar mais de uma volta. Beleza? Então eu posso considerar esse ângulo aqui, por exemplo, ele pode ser considerado como 0. Tá legal? Mas ele também pode ser considerado como 2π. Beleza? Que é a volta completa. Se eu der 2 voltas, ele pode ser considerado como 4π. E assim por diante. Então assim que eu vou chegar
Então eu vou pensar, na verdade, o seguinte, eu estou andando com esse ponto aqui. Conforme eu estou andando com esse ponto, ele está descrevendo um comprimento de arco, concorda? Tá? Quando eu der uma volta completa, esse comprimento de arco vai ser 2π, certo? Mas eu posso continuar. Eu vou pensar, tipo assim, no percurso mesmo, na distância que eu estou percorrendo. Se eu der 2 voltas completas, que distância eu percorri? 4π, concorda? Beleza? Então, assim que as funções trigonométricas vão ser periódicas. Tá legal? Já, não sei, mas na aula que vem a gente vai desenhar os gráficos dessas funções e calcular as derivadas, tá? Beleza? Fala. Uma aplicação rapidinha sobre isso é como o carro mede a distância percorrida pela rotação e qual é o tamanho previsto para o pneu do carro. Então, quando você faz alterações no tamanho do pneu ou estilo, você pode estar medindo distâncias erradas. Porque ele não... então explica legal, isso que eu não quero nada de carro. Não. Basicamente, ele mede quantas voltas os pneus estão dando. E aí, na programação lá, você sabe que aquele pneu teria tal perímetro. Então, se deu 50 voltas, você percorreu 50 perímetros daquela roda programada. E aí, as pessoas que alteram aro, botam pneus diferentes e tudo mais, vão estar fazendo alterações significativas nesse tamanho. E aí, podem estar fazendo medidas erradas. Isso é muito comum quando eu estou dando aula de cinemática cinemática angular, né, como chama na física. Os alunos falam assim, mas como é que pode dar 3, 4, 5 voltas? A volta não acabou aqui, não é 2π? Aí tem um pouco a ver com isso. Você poder dar mais do que uma volta. O exemplo do carro é o que eu tento trazer para os alunos. Porque o carro deu 3 voltas, significa que você percorreu a distância. Como não desliza, né, como a roda não pode deslizar, a distância percorrida é como se você desenrolasse a circunferência 3 vezes e percorreu. Ficou claro esse exemplo? Então, esse exemplo é legal porque mostra bem essa utilidade de eu dar mais de uma volta, entendeu? Certo? Então aqui eu vou pensar nesse ângulo como essa distância percorrida que o Roger está falando. Então por isso que eu posso ter ângulos maiores do que π sobre 2, que é 90 graus, que é um ângulo reto, e posso ter ângulos maiores que 360 graus, que é a volta completa, que é 2π. Beleza? E aí a gente vai ter essas funções, que são seno e cosseno, que a gente vai desenhar os gráficos, tá? Beleza? Alguém não assinou? Mas não apareceria nenhum ângulo, na verdade só seria uma revolução depois que ele passa do 2π, né? Isso que é essa noção de periódico. Porque eu vou pensar nessa distância, entendeu? Eu vou pensar que eu estou percorrendo uma distância. Assim como o Roger falou mesmo, entendeu? Beleza? Tranquilo, pessoal, até aqui? Então, vamos, agora acho que dá tempo, falar nessa questão do π, que a Eduarda perguntou, que é um exercício da lista também, tá? Aí eu vou acender a luz. Bom, vou apagar isso aqui. Vou botar o desenho que tem aqui na lista, peraí. Eu estou projetando isso aqui só para aproveitar o desenho, tá? Esse desenho aqui, tá dando para ver? Certo? É melhor apagar a luz de novo. Tá dando para ver de boa? Tá. Então, olha só. Então, o que eu vou falar agora
que é baseado na pergunta da Eduarda, isso está escrito na lista, tá? Mas vejam bem, no ensino médio, a gente aprende essas fórmulas aqui, ó. Tá. Beleza? A gente aprende essas fórmulas aqui, que é perímetro do círculo é 2πr e a área do círculo é πr2. Beleza? Quem nunca viu essas fórmulas não tem problema, que eu quero justamente explicar de onde vem essas fórmulas. Porque meio que tanto faz, quem nunca viu, ou eu acho que quem já viu essa fórmula no ensino médio, provavelmente não deve ter sido explicado da onde vem essas fórmulas. Ah, legal. Só você explicava porque eu não lembro do vídeo, mas mostrava no vídeo. Ah. Mas muitas vezes na escola não se explica isso, né? Não sei se alguém lembra de ter explicado, porque tipo assim, principalmente é o seguinte, por que aparece π, esse aqui é o perímetro do círculo, e esse aqui é a área do círculo, beleza? Tranquilo? Por que aparece esse mesmo número, esse tal de π, aparece tanto no perímetro como na área? Será que é uma coincidência isso? Por que o perímetro é 2πr e a área é πr2? Beleza? Então, esses animaçõezinhas explicam. Isso aqui é um exemplo disso, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Então, veja bem, para isso é importante entender o seguinte. Essa fórmula aqui, vou botar assim, calma aí. Essa fórmula aqui, 2πr, que ela é apresentada normalmente como a fórmula de perímetro do círculo, na verdade isso aqui é a definição de π, beleza? Certo? Qual é a definição de π? Eu posso escrever essa fórmula aqui de uma maneira diferente. Cada fórmula toda é definição de π. Essa fórmula aqui é a definição de π, tranquilo? Por quê? O que eu quero dizer com isso? Eu posso escrever essa fórmula assim, beleza? π é igual a P sobre 2R, tranquilo? Beleza? Com isso eu quero dizer o seguinte, esquece essa letra π, tá? Porque essa letra π, ela foi dada para esse número, não sei quando, em algum momento, não sei quando, quem começou a chamar isso de π, tá? Mas faz de conta que não fosse π, esquece isso aqui, chama de, sei lá, de A, por exemplo, tranquilo? Certo? O que isso aqui quer dizer? O que é isso aqui? É a razão entre o perímetro e o diâmetro, concorda? Beleza? 2 vezes o raio é o que eu chamo do diâmetro do círculo, beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, o que essa fórmula quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que a razão entre o perímetro e o diâmetro de um círculo é constante, tá legal? É isso que essa fórmula quer dizer, só isso. Beleza? Ou seja, essa razão, ela dá o mesmo valor em qualquer círculo. Tranquilo? Se eu tiver um círculo com um diâmetro pequenininho, o perímetro também vai ser pequenininho. Beleza? Agora, se eu pegar esse círculo e multiplicar o diâmetro por 10, o perímetro também vai ser multiplicado por 10. Todo mundo vê isso? Beleza? Tranquilo? Certo? Então a razão entre o perímetro e o diâmetro do círculo é a mesma, dá o mesmo valor em qualquer círculo, beleza? Tá? É isso que essa fórmula quer dizer, tranquilo? Aí eu chamo esse valor, alguém, não sei quem, realmente não sei, escolheu a letra grega π para chamar essa constante. Tá beleza, pessoal? Certo?
Aí tudo bem, a gente sabe que essa constante é um número irracional, é 3,14 alguma coisa, mas isso é muito mais difícil de chegar a essa conclusão, tá? O que é importante entender é que o que essa fórmula expressa é isso. A razão entre o perímetro e o diâmetro de um círculo dá o mesmo valor, independente do tamanho do círculo. É parecido com o seno e o cosseno. Isso aí também é uma razão que tem a ver com semelhança. Porque semelhança é ampliação e redução. Então, se eu amplio um círculo, os valores dos comprimentos do perímetro e do diâmetro mudam. Mas a razão entre eles vai ser sempre a mesma. Se eu dobro um, eu vou dobrar o outro. Se eu triplico um, eu vou triplicar o outro. Fez sentido isso? Sim, o diâmetro do círculo sempre vai caber, então, 3,14 vezes no perímetro de qualquer círculo. Então. Exatamente, então, mas isso é uma coisa. Aí como eu chego à conclusão que é 3,14? Isso é muito mais difícil, tá? Beleza? Mas o importante é que é constante. Dá pra ver empiricamente que é 3 e um pouquinho. Porque se você fizer, sei lá, com barbante, fala. Não, dá pra reparar, dá pra ter essa noção de que vai realmente Então, mas isso aí já é muito mais difícil, tá? Mas eu chamo esse valor de π. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá, então isso aqui é a definição de π, tá? Aí, ok. Aí, existe uma outra coisa que a gente pode deduzir, é esse desenho que está fazendo isso. Existe uma relação entre P e S. Certo? P é o perímetro e S é a área do círculo. Tá beleza, pessoal? Que relação é essa? Tranquilo? Então, para falar dessa relação, vamos esquecer essa fórmula. Tranquilo? Certo? Esquece que P é 2πr. Tranquilo? Certo? Vamos pensar no perímetro do círculo, de um círculo qualquer, chamar de P, e na área, chamar de S. Beleza? Aí, esse desenho aqui, ele foi feito para ajudar a entender essa relação. Tá beleza? Tá? Então, que desenho é esse? Eu pego um círculo, tranquilo? Aí eu vou pegar o perímetro dele, fixa esse ponto aqui, faz de conta que é um arame, isso aqui. Eu vou pegar o perímetro dele e vou retificar esse perímetro. Eu vou abrir esse perímetro, assim, vou esticar ele, beleza? E aí ele vai formar esse segmento aqui, esse segmento que eu estou desenhando aqui, beleza? Certo? É o perímetro do círculo esticado, tá tranquilo? Tá? E esse segmento vertical aqui é o raio do círculo, beleza? Ele tem o mesmo comprimento do raio do círculo, tá de boa? Certo? Aí eu vou fazer esse mesmo esticamento com todos os círculos concêntricos que tem aqui, beleza? Certo? Que eu posso pensar que, na verdade eu estou falando do círculo, mas é a circunferência, né? É que tem, eu acho meio bobo essa nomenclatura, mas enfim. Mas eu posso pensar que esse círculo, ele é formado pela união de infinitas circunferências concêntricas. Todo mundo vê isso? Beleza? Então aqui eu desenhei uma delas, mas tem infinitas. Tá tranquilo, pessoal? Tá? Então eu vou fazer esse mesmo movimento de esticar essas circunferências para todas elas. Então aqui eu desenhei essa circunferência e quando eu esticar vai dar um comprimento aqui, beleza, pessoal? Certo? Quando eu fizer isso para todas elas, é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Aí eu corto aqui e faço assim. Aí eu vou fazendo isso com todo mundo. Quando eu fizer isso, eu vou formar um triângulo retângulo, que é como se tivesse todas essas circunferências esticadas e empilhadas aqui. Tá legal? Certo? E aí esse triângulo retângulo tem a mesma área do círculo. Tá legal? Porque eu só estou esticando essa área. Tá certo? Tranquilo?
E aí, quanto vai ser essa área desse triângulo retângulo? A gente sabe que a área do triângulo retângulo é base vezes a altura sobre 2, concorda? Tá? Quanto é a base desse triângulo retângulo? É o perímetro do círculo, tá de boa? E quanto é a altura do triângulo retângulo? É o raio. Tá legal? Certo? Então, assim a gente consegue visualizar essa relação aqui entre o perímetro e a área do círculo. A área do círculo é 1/2 do perímetro vezes o raio. Fez sentido isso? Certo? Beleza? Tá? Então, o que a gente tem? Existe a definição de π, que é aquela lá. E existe essa relação entre o perímetro e a área de um círculo, que não tem nada a ver com π. Mas quando a gente junta as duas coisas, isso aqui vai virar o quê? Eu posso substituir esse P, que é o perímetro do círculo, por aquela fórmula lá. 2πr, fala. Por que o meio? Porque é a área do triângulo, é 1/2 da base vezes a altura. Entendeu? A área do triângulo, porque se fosse sem o meio seria um retângulo. Entendeu? Mas aí no caso é só o triângulo. Então olha só, vai ser 1/2 de P vezes R. Mas quem é P? Segundo a definição de π, tá? P é 2πr vezes esse outro raio aqui. Então eu vou chegar à conclusão, quanto vai dar isso aqui? πr2. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, qual é a relação entre essas coisas, que parece que é uma coincidência? A gente tem a definição de π, beleza? E a gente tem, por outro lado, uma relação, que é essa aqui, entre o perímetro e a área do círculo. Quando a gente joga a definição de π nessa relação, beleza? A gente tem essa que é conhecida fórmula de área. Fez sentido? Sim. Tem outras, o Caio falou que ele viu um vídeo, tem outras maneiras de justificar essa relação, tá? Tem um que você desenha os triangulinhos pequenininhos e abre assim, que também você vai encaixando um no outro, aí forma um retângulo, exatamente. Beleza? Mas você chega a essa conclusão. E aí, Eduardo, ajudou isso? Sim. Então, a gente vai olhar para isso aqui, ó. T é igual a 2πr. O perímetro do círculo é 2πr, beleza? Sim? Posso apagar isso aqui? Pode. Pode. Vamos acabar. Posso? Então, olha só para fechar, vamos voltar lá para o círculo trigonométrico. Então, olha só, no círculo trigonométrico, eu sei que o raio mede 1, concorda? Por que o raio mede 1? Porque eu escolhi assim, certo? Então, quanto vai ser o perímetro do círculo? 2π, porque o raio é 1, tá legal? Certo? Se o perímetro, então se a volta completa é 2π, quanto é esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui não é 1/4 da volta completa. Então, quanto bom, aqui vai ser metade, né? Esse pedaço aqui, ó, é um semicírculo. Então, quanto vai medir esse pedaço? π. Aí, quanto vai se medir esse pedaço? π sobre 2. Tá? Então, aqui eu tenho π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Beleza? Melhorou? Tá. Beleza, pessoal?
Fala. Não, eu visualizei de outra forma. Então fala. Não, mas é essa forma mesmo. É de outra forma. Mas tem simbologia diferente. Eu imagino assim, ó, dois pis, né? Aí tem o meio pi, aqui tem o pi, já que são dois pis. Isso. Por isso que eu não consegui visualizar aquele ali. Aí o Renan até me explicou. Eu tava pensando assim, pô, se são dois pis, ali é um terço, né? Ah, sim. Ela tá falando. Sim, mas não é, porque aqui é um quarto. Só que é um quarto de 2 pi, por isso que é pi sobre 2. Beleza? Bom, então, na semana que vem, a gente vai desenhar os gráficos das funções seno e cosseno, vai calcular as derivadas. Para calcular as derivadas, a gente vai precisar daquelas fórmulas que são seno da soma e cosseno da soma, que a gente vai deduzir essas fórmulas também, então vai fazer uma demonstração. Vocês já viram essas fórmulas? Que a gente falou, até a Bia falou que tem mais musiquinhas, né? Enfim. Mas a gente vai deduzir essas fórmulas e vamos aproveitar também para fazer a demonstração do Teorema de Pitágoras, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que está também nessa lista, né? E como eu já falei, na geometria grega, o Teorema de Pitágoras não era um teorema sobre comprimentos, era um teorema sobre áreas. Então, quando a gente fala, eu já falei isso alguma hora, quando a gente fala o quadrado, a origem dessa palavra, elevar ao quadrado. Por que você fala elevar ao quadrado? Elevar ao quadrado é porque eu tenho um segmento e eu elevo o quadrado. Faz de conta que isso aqui é um quadrado, tá? Então, elevar o quadrado é construir um quadrado que tem aquele segmento como lado. Então, o quadrado da hipotenusa, quando a gente fala no teorema, o quadrado dos catetos é literalmente a figura geométrica quadrado que é construída sobre a hipotenusa. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vamos falar disso terça-feira, disso tudo. Alguma pergunta mais por hoje? Tá, então valeu. Então, bom feriado. E até semana que vem. Igualmente. Obrigado. Ligou?